Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que pela astúcia com que induzem ao erro. Enfrentando as consequências da infantilidade emocional é o tema que a gente vai trabalhar. E esse é um tema, gente, que está ligado ao nosso tema geral de cura interior. Quando a gente fala de enfrentando as consequências, estamos estabelecendo que existe consequências ligadas à infantilidade emocional. Quando Paulo fala nesse texto sobre Deus não quer que a gente seja mais criança. Ele não está falando de criança a criança. Ele está usando a palavra criança no sentido figurado. Ele está falando de adultos que estão mantendo algumas características infantis. Adultos que, embora sejam adultos, sejam homens e mulheres maduros, capazes de emocionalmente estarem bem resolvidos, por questões mal resolvidas com eles mesmos, eles estão manifestando características de infantilidade. Mas é muito importante que, nessa introdução, você entenda que quando a gente fala de enfrentando as consequências da infantilidade emocional, nós não estamos falando de você sentir culpa porque descobriu que tem bastante infantilidade na sua alma. Não é disso que estamos falando. Enfrentar as consequências não é uma ameaça para você, dizendo, cuidado com a sua infantilidade emocional, porque ela vai trazer consequência. Enfrentar consequência não tem a ver com isso. E normalmente, quando a gente fala, você precisa enfrentar as consequências da sua infantilidade emocional, as pessoas tremem nas bases, ficam com medo, sentem um pouco de culpa, um pouco de vergonha, um pouco de frustração, um pouco de decepção consigo mesmo, especialmente quando elas percebem que, de fato, estão agindo de forma infantil. Mas o objetivo não é esse. Enfrentar as consequências da infantilidade emocional, na perspectiva desse seminário, tem a ver com exatamente o contrário disso. Uma das coisas, irmãos, que eu admiro no apóstolo Paulo, e na graça que Deus deu a ele, é que Paulo não apresenta problemas para fazer as pessoas se sentirem mal. Paulo apresenta problema junto com solução para fazerem as pessoas sentirem esperança. Então, enfrentar a consequência da infantilidade emocional implica em que eu vou ter coragem de olhar para a minha infantilidade sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem frustração, sem decepção, mas com responsabilidade de trabalhar na minha infantilidade para que não sejamos mais crianças. Aqui eu quero introduzir com uma ideia apresentada por Paulo que está por trás da nossa dificuldade de olhar para o nosso pior com leveza. Toca em alguém perto de você e fala para ele assim, você precisa... tenha coragem, gente. Toca na pessoa e fala assim para ela assim, você precisa olhar para as suas fraquezas
com leveza. Escuta isso. Quando a gente olha para a nossa fraqueza, quando a gente olha para os nossos problemas ou para as nossas infantilidades, com culpa, com vergonha, com frustração, com decepção, nós normalmente não tratamos. Sabe o que nós fazemos? Escondemos. É isso que a religião em geral, e quando eu falo da religião, estou falando da nossa também. A nossa e todas as outras. É isso que a religião em geral vem fazendo no decorrer da história. A religião em geral aponta o problema das pessoas, não dá soluções para elas, só aponta o problema. A pessoa sente vergonha quando o problema dela é apontado e ela diz para ela mesma: nunca mais eu faço isso. Já teve essa sensação de você falar: nunca mais faço isso? Sabe, isso acontece quando a gente pede dinheiro emprestado para um amigo e o amigo humilha a gente na hora que dá o dinheiro. Já viveu uma situação assim? Ou pede ajuda para um amigo em qualquer área da vida, e aí o amigo dá ajuda, mas junto com a ajuda ele dá uma humilhadinha, dá uma espizinhada. Aí a gente, na hora da dor, da vergonha, da culpa, da humilhação, a gente fala assim: nunca mais. Mas o nunca mais só dura até daqui a uns tempos, porque quando você estiver enrolado de novo e precisar da ajuda daquele amigo, vai fazer o quê? Sabe, essa ideia, ela espalha na vida da gente, na nossa vida espiritual. E ela espalha na nossa vida em relação a quase tudo. Porque a gente pressupõe que quando a gente é envergonhado, ou quando a gente é exposto para a gente mesmo, não precisa nem ser para os outros não. Quando a gente é convidado a olhar para o nosso pior e perceber o quão infantil a gente está sendo, a gente, em vez de usar de leveza, com leveza falar: eu tenho problema nessa área e vou trabalhar nisso, e vou trabalhar progressivamente. Em vez de fazer isso, a gente faz uma promessa que não pode cumprir: nunca mais farei isso na minha vida. Mas o nosso nunca mais, na maioria das vezes, dura meia semana. Por quê? Porque você não pega uma criança infantil de 2 anos e dá um sermão nela, e aí ela pegou 25 e está madura. Isso não acontece. Sair da infantilidade implica progressão, implica processo. Por isso estou te desafiando a começar esse seminário construindo leveza. Por isso, enfrentar as consequências da infantilidade não é se sentir envergonhado por elas. Enfrentar implica encarar, implica olhar para a sua própria infantilidade e marcar, fazer checklist e começar a trabalhar nisso progressivamente para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Para a gente conseguir aceitar esse padrão que estou te dando, me deixa voltar para o texto do apóstolo Paulo. E quero pedir para o pessoal da tela colocar para a gente Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E esses dois eu queria que a gente lesse em voz de coro. Juntos, 1, 2, 3, vai. Quando Deus estabeleceu na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o que ele pretendia no versículo 12? Ele pretendia o aperfeiçoamento dos santos. Então, se vamos aperfeiçoar os santos, significa que os santos já são santos, mas não são perfeitos.
É muito importante que você entenda isso agora, no começo do enfrentando as consequências da infantilidade emocional, para que você pare de olhar para a sua infantilidade sem a leveza necessária para tratar. Porque se você olhar para a sua própria infantilidade sem leveza, você não vai tratar, você vai esconder e vai usar de hipocrisia. E a hipocrisia é igual jogar um pano em cima de uma ferida purulenta. Você esconde para que ninguém veja, ela não sara, ela apodrece. Feridas para serem saradas precisam ser expostas, limpas, tratadas e acompanhadas. Esconder não ajuda. E para você parar de esconder, para você ter coragem de olhar para a sua própria infantilidade, é necessário que você entenda que você já é santo, embora não seja perfeito. Mas eu gosto mais de colocar de outro jeito. Eu gosto mais de colocar assim: você não é perfeito, mas já é santo. Olha para alguém, mas olha assim nos olhos, como quem vai levantar a autoestima da pessoa. Vamos despertar aí os nossos dons motivacionais. Olha para alguém, como quem vai motivar a pessoa, e diga para ela assim: você não é perfeito, mas já é santo. Ah, gente, tenha coragem. O que é isso? Vamos tentar de novo. Olha para uma pessoa, aponta o dedo para ela e diga: você não é perfeito, mas já é santo. Isso, não foi tão difícil assim, não é? O que eu quero ajudar você a entender? Eu quero ajudar você a entender que o treinamento religioso, e gente, repito, quando eu falo de religião, não estou falando mal da religião e não estou falando da religião dos outros, estou falando de todas as religiões. A ideia por trás da religião é disso que estou falando, tá bom? Então eu nem posso falar mal de religião porque eu sou o pastor de uma igreja. Então como é que eu vou falar mal de religião? Estaria falando mal de mim mesmo. A religião, ela tem um padrão. E uma coisa na religião não é boa: a necessidade de controlar as massas a qualquer custo. A religião precisa controlar as massas. E não, eu não estou falando que não precisa, precisa. Eu só acho que as ferramentas não estão muito boas. E uma das ferramentas que a religião usa para controlar as pessoas é apontar o pior da pessoa e dizer: tá vendo, tá vendo, tá vendo? Mas aí não dá ferramenta para ela sair dali. O resultado é essa pessoa acuada e querendo agradar o grupo onde ela está inserida, o que ela faz? Esconde. E aí a hipocrisia é construída. Porque é importante você entender que, embora você não seja perfeito, você já é santo. Por que isso é importante? Porque quando você olhar para a sua própria infantilidade, isso não vai atacar a sua identidade. Você vai conseguir olhar para o seu pior, tratar o seu pior, sem se sentir o pior. Então, você já é santo, mas não é perfeito. Então você é um santo que precisa de aperfeiçoamento. E aí Paulo está dizendo que Deus proveu ferramentas na igreja para que os santos que já são santos, mas não são perfeitos ainda, sejam aperfeiçoados. Portanto, eu, sabendo que já sou santo, já sou de Deus, já sou propriedade dele, vou com leveza perceber imperfeições no meu caráter, às vezes imperfeições profundas, mas eu não posso permitir que a imperfeição descoberta no meu caráter me convença de que eu sou a imperfeição estabelecida. Porque na verdade não sou, eu sou santo, que tenho imperfeições que precisam ser tratadas. Porque você já é santo, mas não é perfeito. Uma complicação aqui é cultural. Porque todos nós, gente, herdamos uma cultura meio pagã, meio católica. E para o caso de ter um dos nossos irmãos católicos aqui, fica tranquilo, essa não é a hora que o pastor vai falar mal da igreja católica. Normalmente, quando um católico visita a igreja protestante, quando o pastor cita o nome católico, a orelha dele já acende. Vai falar mal da igreja, quer ver? Não vou falar, pode ficar tranquilo. Eu estou ajudando você a entender que existe uma cultura treinada, aprendida ao longo de décadas, séculos, milênios,
vivendo uma mesma cultura. Aí, não, agora a gente não é mais católico, nós somos protestantes. Estamos protestando contra quem? Contra a Igreja Católica. Protestantismo é protestante porque protestou. O Martinho Lutero pregou 95 teses na porta e falou: discordo disso, discordo disso, discordo disso. Ele estava protestando e todos os protestantes ganharam essa graça de protestar. Fato. Herdamos da cultura católica muito mais do que protestamos contra ela. A gente pratica muito mais coisas que trouxemos de lá do que coisas que não trouxemos. Mas como a gente herdou a cultura do protesto, a gente não percebe que a gente trouxe muitas coisas. Uma das coisas que o protestante trouxe da Igreja Católica é a definição de santo. O que é um santo para a Igreja Católica? Num dado momento da história, a Igreja Católica precisou, porque a quantidade de conversões do paganismo para o catolicismo, muitas dessas conversões forçadas, influenciadas politicamente. Hoje, no meio protestante, a gente diria que eles não se converteram, eles foram convencidos. Mas era nações inteiras convertidas ao catolicismo nesse momento da história. E aí era preciso fazer negociações. E se você tem um mínimo de conhecimento de política, você sabe que às vezes precisa fazer negociações com gente. E parte dessas negociações foi trazer novos significados, novas perspectivas de padrões anteriores. Por exemplo, no paganismo, tinha o Deus, Zeus, por exemplo, os homens, eu só não coloquei mais baixo porque não dá, mas os homens estão bem lá embaixo. Então tem a divindade, os Zeus, e os homens lá embaixo. Os homens não se sentiam capazes de alcançar os deuses. Então eles tinham aqui no meio, por exemplo, na cultura grega, o Hércules, que era um semideus. O Hércules, ele não era um humano. O Hércules não era um deus. O Hércules estava no meio. O santo para a Igreja Católica é o Hércules. O santo na Igreja Católica, culturalmente falando, ele é alguém que ele não é um humano qualquer, ele é um humano superdotado. Seria tipo um super-herói, alguém com superpoderes em alguma área. O santo é alguém muito top. Por isso, na nossa cultura, a gente se sente meio ofendido quando alguém chama a gente de santo. Eu sei que você já ouviu alguém xingar o outro de santo. Um pouco de ironia, um pouco de sarcasmo, transforma a palavra santo em xingamento. Então, você é o santo da história. E aí o indivíduo já se defende. Não, eu não sou santo não, nem quero ser. Por que a gente usa a palavra santo assim? Porque nós herdamos a ideia de que santo é alguém que não é humano mais. Ele já chegou no outro nível. Ele ainda não está assim lá no nível de cima, mas também não está mais no nível de baixo. Ele está ali. E por que os seres humanos precisam disso? Porque eles têm a sensação de que o Deus é grande demais para eles chegarem lá. Então eles precisam de alguém que seja o degrau do meio. E eu preciso te contar que Jesus fez esse papel. Paulo escreve para Timóteo e diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. Mas isso não vem ao caso agora. Agora o que eu quero é ajudar você a entender o que é a palavra santo de verdade no Novo Testamento. Gente, tem uma lei psicológica que eu gosto de chamar de lei do foco, que faz com que a gente leia qualquer coisa com aquilo que a gente já tem na cabeça. Se a sua cultura já faz você enxergar santo com a perspectiva católica, quando você lê o Novo Testamento e vê a palavra santo lá, você não consegue perceber que, como Paulo usa a palavra santo, por exemplo, não combina com o nosso entendimento da palavra santo. Por que você não consegue perceber quando lê? Porque sua mente já está contaminada com uma cultura. Você já pensa santo de um determinado jeito. Aí, se você entende isso, entende que, peraí, santo na Bíblia não é a mesma coisa que santo para a Igreja Católica. E você volta para a Bíblia, vamos ler tudo de novo agora. Você vai perceber que a palavra santo aparece com nuances completamente diferentes. Por exemplo, Paulo escreve para a igreja de Corinto
e diz para eles assim: aos santos de Corinto, meus amados, santos da cidade de Corinto. E depois, logo na sequência, ele fala assim: não pude falar com vocês como gente espiritual, porque vocês são carnais, vocês são criancinhas em Jesus, vocês não cresceram, mas acabou de chamar eles de santos. Então, claramente, santo não é a perspectiva que a Igreja Católica tem de santo. E repito, caso você seja um irmão católico que está com a gente, não estou falando mal da Igreja Católica, estou te contando como é que as coisas são interpretadas. E então, o que é santo na Bíblia? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra santo significa literalmente, na raiz da palavra grega e hebraica, literalmente significa separado. E a ideia é dupla, é separado de alguma coisa e separado para alguém. Então, a gente entende melhor santo quando a gente vai para o Velho Testamento e pega uma vasilha no tabernáculo, uma pazinha, por exemplo, que ficava lá no altar dos holocaustos, na porta da entrada do tabernáculo, tinha uma pazinha que era para tirar cinza do altar. Depois que queimava os holocaustos, tinha uma pazinha, entrava, pazinha, joga a cinza, tira. Na pazinha estava escrito assim, ó: Santa ao Senhor. Por que aquela pazinha é santa? Porque não pode usar a pazinha para tirar cinza de nenhum outro lugar senão do tabernáculo. Ela pertence ao tabernáculo, ela é do tabernáculo. Sabe, quando Deus diz no Novo Testamento que você é santo, significa que Deus transportou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Significa que outrora, você que mora no Brasil, porque nasceu no Brasil, você era propriedade dos principados e potestades que governam o Brasil. Essa ideia moderna é meio estranha para você entender. Então vamos pegar uma ideia mais antiga. O principado, o deus do Egito, se chamava Amun-Ra, era o deus máximo. Ele era inclusive maior que Horus, que era o deus segundo na escala. Amun-Ra é o deus do Egito. Então, qualquer pessoa que nasce no Egito, ela nasce pertencendo a Amun-Ra. Assim como uma pessoa que nasce em Israel, nascia pertencendo a Yahvé, o Deus de Israel. Mas no Novo Testamento, Deus radicalizou. Deus fez um ritual tão grande, tão poderoso, que pagou a conta da humanidade toda. De tal forma que todos os principados e potestades ficaram devendo. De tal forma que qualquer pessoa que pertença a qualquer reino da terra pode dizer assim: a partir de hoje eu aceito a Jesus como meu Salvador, e aquele que nasceu no Egito e pertencia a Amun-Ra não pertence mais, agora ele pertence a Yahvé, porque ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Então esse indivíduo que era de Amun-Ra, mas no paganismo, ninguém pertence a uma divindade só. No paganismo, o indivíduo, por exemplo, nascia debaixo da égide de Amun-Ra, mas ele também pertencia a Horus e outros deuses, Sete, por exemplo, tudo deuses de lá. Mas quando esse indivíduo confia em Jesus, ele não pertence mais àquela divindade, agora ele pertence a Jesus, ao Deus de Abraão. É isso que Paulo quer dizer quando ele escreve aos Colossenses e diz assim: ele transportou vocês do império das trevas, dos governos dos principados e potestades, e agora vocês pertencem ao reino do Filho do seu amor. Agora você é santo a Ele. Os deuses das nações só têm poder sobre uma pessoa até ela levantar a mão e dizer: eu quero aceitar o sacrifício da cruz me salvando. E isso, gente, não tem nada a ver com que religião, que igreja e que placa está pendurado na porta do seu templo. É uma relação entre o homem e Deus. Santo, portanto, significa esse pertencimento a Deus. Eu gosto de comparar a ideia de santo com a caneca do papai. Sabe aquela caneca que tem lá na casa, escrito a caneca do papai? E toda vez que um menino para frente
bebe na caneca do papai, alguém vai sair correndo e gritando: ô mãe, o fulano está bebendo na caneca do papai. Porque não pode, essa caneca é do papai. Deixa eu te contar. Você foi comprado e bem pago pelo Senhor Jesus. E você ativou esse pagamento no momento em que você exerceu o livre-arbítrio e disse que você queria que Jesus fosse seu Senhor e seu Salvador. Nessa hora você ativou o preço pago e agora você tem um novo dono. Como você tem um novo dono, você é só dele, santo a ele, pertencente a ele. A ideia da palavra santo no Novo Testamento significa isso. Então, a gente pode simplificar a palavra santo, porque a nossa cultura não engole muito esse negócio de santo. Toda vez que alguém chama você de santo, dá uma certa estremecida por dentro, dá um medo de não dar conta. Porque a gente, inconscientemente, o inconsciente coletivo está embebido nessa ideia de que santo é um semideus. Então, a ideia não entra muito na nossa cabeça. Então, a gente pode substituir. Você é santo, você já é de Deus. Você já nasceu de novo. Você já se tornou uma nova criatura. Você já está cheio do Espírito Santo. Você já tem o DNA de Deus dentro de você. Isso é um fato. Você é dele. Mas você é santo. Não perfeito. Então, aqueles que já são santos precisam agora ser aperfeiçoados. E aqui eu uso uma metáfora, na verdade uma alegoria, comparando esse seu estado com a vida de um ser humano. Quando o ser humano nasce, ele já é humano. E eu nem vou pensar nele enquanto célula-ovo, para a gente não despertar aqui a discussão desnecessária. Vamos pensar nesse ser humano já nascido. Ele já é humano. E qualquer um daria para ele direitos humanos, porque ele é humano. Mas compara ele com um outro humano adulto de 25 anos, em plena maturidade psicológica, relacional e física. Compara o recém-nascido com o adulto. A sensação que você vai ter é que ele não é humano, porque ele faz coisas que é feio e é vergonhoso para os humanos fazerem. Pensa, por exemplo, se você vê um adulto de 25 anos abraçar o pai e fazer xixi na roupa limpa que ele acabou de vestir para ir para a igreja. O que você pensaria desse adulto? Esse cara é doido ou está endemoniado? Como assim? Fez xixi na roupa do pai? Mas e se esse mesmo ser humano tiver 1 ano? E ele fizer xixi na roupa do pai, que já estiver pronto e cheiroso para ir para o culto. O que você pensa? Tá tudo bem. Ele não é humano? É. Mas ele está fazendo o xixi. Você fala, deixa para lá. Tadinho do menino. Ele vai crescer. É essa leveza que você tem com as crianças e você não tem, devia ter. Essa leveza que eu quero te convidar para trazer comigo para o seminário. Eu vou trazer algumas perspectivas desconfortáveis para você. Vou te ajudar a ver coisas que é desconfortável. Mas não devia ser desconfortável. Você devia aprender a olhar para essas imperfeições que precisam ser trabalhadas, tratadas, treinadas, reconstruídas, aprendidas. Você devia aprender a olhar com a mesma leveza que você olha para uma criança. Você não diz que o menino não é gente, porque ele não vai no banheiro fazer cocô. Não sei se você sabe, mas as crianças fazem cocô na roupa e sem contar nada para ninguém. No máximo, eles fazem uma carinha feia e quando você vai olhar, a cama está toda borrada. Isso considerando a possibilidade boa de esse menino estar vestidinho e protegido. Porque, às vezes, as mães largam os meninos em cima da cama totalmente pelado. Aí, eles fazem cocô. E depois que eles terminam de fazer cocô, eles resolvem explorar o ambiente. E quando a coitada da mãe que deixou o menino ali, só tem umas pessoas rindo, eu estou imaginando que já viram essa experiência algumas vezes.
Quando a mãe deixou o menino só 2 minutos, quando ela volta, a cama, o menino, o cabelo, a perna, tá tudo. Eu ia falar de merda, mas merda é uma palavra feia, então não vou falar essa palavra porque estamos num seminário sério. Vamos falar de cocô infantil. Vamos dizer que essa mãe seja uma mãe equilibrada, zero neurose, uma pessoa com inteligência emocional nível hard. Ela vai olhar para esse menino todo cagado e vai dizer assim: cagãozinho da mamãe. E o próximo passo? Dar um banho no menino, dar uma lavada nele, botar um talco para cheirar, botar uma roupa e vamos esperar ele crescer. E na medida em que ele cresce, vamos treiná-lo para que aos 25 anos ele não faça mais isso. Mas está tranquilo. Tudo isso é só para você entender que eu preciso que você encare, enfrentando as consequências da infantilidade emocional com leveza.